Corinthians dá um presente de aniversário para sua torcida e com uma dose de emoção, com muito sofrimento, como é padrão no Corinthians, consegue mais uma vitória, consegue vencer o Flamengo, consegue um resultado importantíssimo, chega aos 25 pontos, pode terminar a rodada fora da zona de rebaixamento, mas o principal é o Corinthians voltando a vencer e vencendo um adversário que tem força, que é um dos líderes do campeonato. Será que de repente nós vamos ter a virada de chave para o Corinthians na temporada? Bom, aqui mais um pós-jogo para o canal Futejots, pessoal falando de Corinthians 2, Flamengo 1. A partida aconteceu na Neoquímica Arena, no dia 1º de setembro, dia que o Corinthians completa 114 anos de vida. E nós vimos já um Corinthians com algumas mudanças importantes. Ontem na live a gente acabou comentando que tinha essa possibilidade. E teve o Fagner como surpresa, começando na lateral direita. No meio de campo, barrou o Raniel e optou pelo Charles, começando lá no meio de campo, junto com o Martinez. E no ataque, Héctor Hernandes, o outro recém-contratado, começou como titular ao lado do Thales Magno. Não deu para ver muito do Héctor, que ele acabou sentindo uma contusão, saindo com menos de 5 minutos de jogo para a entrada do Yuri Alberto. Do lado do Flamengo, quem a gente viu foi o Tite optando por um time com 3 atacantes. Vou falar um pouco análise tática aqui, também um pouco do Flamengo, porque entre algo que eu já comentei em relação ao próprio Corinthians jogando com 3 atacantes, e o Flamengo com diversos desfalques optou por um time mais ofensivo, tentando jogar principalmente nas costas dos laterais do Corinthians, com o Bruno Henrique e com o Luiz Araújo, com o Pedro, que voltou de contusão. Então, o Flamengo tinha um elenco, mesmo com 7 desfalques, um time forte para jogar com o Corinthians, e em que te viu, na primeira etapa, foi algo que a gente já presenciou em outras partidas do Corinthians na temporada. Muita marcação dos dois lados, algumas entradas até um pouco mais fortes de ambos os lados, tanto do Corinthians quanto do Flamengo. Muita marcação realmente, poucas chances claras de gol. O jogo não foi tecnicamente no primeiro tempo, como aconteceu em outras partidas do Corinthians, foi um jogo muito pegado, mas tecnicamente não teve, teve emoção, mas foi muito pegado. Mas a gente acabou vendo o Corinthians abrindo o placar com o lance do Yuri Alberto, né? Um lance do jeito que algo que eu já pontuei, já fiz algumas análises táticas aqui, né? No sentido que o Yuri Alberto é um jogador que gosta de jogar, atuar pelo lado de campo, ele gosta de sair em velocidade, então ele recebe um lançamento pelo lado direito, consegue chegar o Davi Luiz dá condição para o lance, e aí o Yuri consegue chegar até a linha de fundo, chega como quase um autêntico ponta, corta para o fundo, cruza muito bem, o Thales Magno sai da marcação e ele cabeceia, abrindo o placar 1-0 para o Corinthians. Caminhava para uma vitória parcial no primeiro tempo, mas o Martínez acaba fazendo um pênalti até meio infantil, né? Ele abre o braço, um cruzamento que vem pelo lado direito do ataque do Flamengo, aquele lance que hoje é meio que uma orientação, porque o que fala de você ampliar o espaço. Então você está estendendo o seu espaço aqui, você está ocupando um espaço onde realmente a bola poderia estar aqui. Então, o José Martínez, ele coloca o braço, então acho que foi o pênalti, acaba sendo marcado pelo VAR, pênalti correto, Pedro vai lá para o lance, empata a partida, cobra muito bem o pênalti, 1-1, termina a partida, o primeiro tempo dessa forma. Começa o segundo tempo, e aí a gente tem mudanças dos dois lados, o Flamengo, claro, com mais peças, tem inclusive já volta para o segundo tempo com a estreia do Alcaraz, o Carlos Alcaraz, um novo reforço do Flamengo, e o Corinthians tentando jogar, e acaba tendo, vamos dizer assim, até um pouco de sorte. No primeiro lance do Romero em campo, o Corinthians consegue voltar a estar na frente do placar, faz o seu segundo gol, chega ao placar de 2-1, e a partir daí a gente realmente vê um jogo muito maluco, porque aí fica o Corinthians realmente fechado, tentando se defender da melhor forma possível, e o Flamengo, o Tite abrindo o time, indo para cima em busca, porque o Flamengo ainda sonha com o título, então indo para cima, e o Corinthians tentando até em contra-ataques conseguir de repente um terceiro gol para tentar encerrar a partida, conseguir um 3-1, que aí sim garantiria os 3 pontos com certa tranquilidade. Mas o que aconteceu, né, a gente teve um lance bem, e aí foi infantilidade, não dá para falar, foi um exagero. Nós tivemos assim, o Martínez pegou, teve chance, jogadores dos dois times, mas vou citar primeiro o Martínez, o volante. Para mim, o Ramon já tinha que ter tirado ele antes, porque ele já estava forçando a barra para tomar um vermelho, mas acaba com o Yuri Alberto, né, no lance de contra-ataque. O Yuri acaba entrando lá no lance um pouquinho mais pesado, não, assim, ele recebe um lance que poderia talvez poderia ser falta,
Só que aí ele perde a bola e na sequência do lance ele dá uma tesoura por trás do jogador do Flamengo, assim, é lance que se bobear, o Yuri Alberto, inclusive, pode tomar uma punição, porque entrava por trás, tomou vermelho direto, e aí começou uma confusão generalizada. Quem não viu pode acompanhar depois ali na internet, porque a gente teve aí o jogador do Flamengo, eu não vou lembrar quem que foi que sofreu a falta ali pelo lado direito, acho que talvez seja o Wesley, acho que tinha levado a pancada do Yuri. Aí começam jogadores de outros times, começa empurra, empurra, tem a tentativa de agressão, tanto que o Yuri é expulso, o Carlinhos do Flamengo toma amarelo, o o Kaká e o Carlos e o Alcaraz também são expulsos, né, por agressões, por também se envolver. Como assim, na própria transmissão falou que se o juiz quisesse, dava para expulsar uns 3, 4 ali, fácil por tudo que aconteceu. Assim, foi uma cena péssima nesse sentido, né? Um jogo que foi muito pegado, o jogo teve muitas entradas mais fortes dos dois lados, terminou dessa forma e com vários minutos de acréscimo, acho que foram 13 minutos de acréscimo, fora mais minutos que o próprio juiz acabou concedendo, mas terminou com a vitória do Corinthians pelo placar de 2-1. O resultado é importantíssimo para o Corinthians, porque volta a vencer, vinha de uma sequência muito ruim, inclusive tinha aquela, ela falou, nas Copas pelo menos o Corinthians jogava bem, mas perdeu para o Juventude jogando muito mal no meio da semana. Contra o Flamengo, dá uma resposta. Consegue vencer, venceu o Flamengo repleto de desfalques, mas venceu um Flamengo que, desfalcado, já deu trabalho para vários times ao longo da temporada. A gente fala do Flamengo realmente ter um elenco tem, o Flamengo é um time rico no Brasil, tem condições de fazer grandes investimentos, de reforçar o elenco, e acabou, realmente, teve um ponto positivo em relação a isso. O Corinthians vai para a pausa da data FIFA, só volta a jogar agora dia 11 de setembro contra o Juventude em casa, no jogo de volta da Copa do Brasil. Então o Ramon Dias tem um clima de, assim, dá para falar, um princípio de paz no Parque São Jorge, porque vai poder treinar, vai poder tentar recuperar os jogadores, vai precisar quebrar a cabeça para o Brasileirão, porque no jogo contra o Botafogo, depois da partida contra o Juventude fora de casa, não terá o Kaká, não terá o Félix Torres, não, o Kaká expulso, o Félix Torres tomou o terceiro cartão amarelo, não terá o Yuri Alberto, então provavelmente vai depender da recuperação do Héctor Hernandes, torcer para que não seja nada mais grave, mas deve provavelmente ter a opção como o Pedro Raul, deve voltar, o Pedro Raul que ficou fora das últimas 2 partidas, até mesmo no banco de reservas, por conta da infantilidade do Yuri Alberto. Ele abre margem, né? O Yuri poderia continuar no time, assim, um gol foi importante, o Yuri saiu ovacionado, mas acho que é importante para o Yuri, mas acho que foi um erro a forma como ele foi expulso. Pegando um pouco da parte tática, né? Acho que a ideia do Corinthians jogar com 3 zagueiros já está claro, tem que ser esse esquema, tem que manter essa formação. Jogar com 3 zagueiros é onde o time tem mais força defensiva e consegue sair para o ataque. E do outro lado, né, o esquema com 3 atacantes, você precisa ter. Funciona bem quando o meio de campo trabalha bem, consegue usá-las. E aí foi o erro do Flamengo. Eu acho que o Tite, eu já falei isso do Corinthians, por exemplo, contra o Juventude, só quero pegar um gancho para falar que para mim o Tite errou a ideia de jogo dele, porque ele espetou 2 jogadores. Bruno Henrique cansou de levar vantagem ali jogando pelo lado de campo, né? Sobrou, somente deu um trabalho no lado, nas costas do Fagner, em questão de dribles também. Ele é um jogador veloz, jogador driblador, é um ótimo jogador, ainda mais falando para um jogador mais experiente, mas tem ainda a velocidade e o drible como pontos fortes. Mas você não tinha o meia de criação. Ele jogou, começou, quer dizer, colocou o Alcaraz no segundo tempo para tentar dar uma força, mas você tinha o Gerson, o Pulgar e aí depois chegou a entrar o Alan, então faltou, não tinha um 10, um cara de criação. O Nicolas Cruz machucado, a Rascaeta machucado, então, o que deveria fazer? De repente, já poderia começar com o Alcaraz, o Flamengo, o Tite, já poderia ter colocado esse jogador aqui, só e ter reforçado um pouco de meio campo. É só para colocar, para manter a ideia de. Porque eu sou contra, acho que tem muito problema você jogar com 3 atacantes. Porque você deixa o time um pouco previsível, que a bola não chega com qualidade para o ataque. Do lado do Corinthians, a gente começa a destacar alguns jogadores. Mais uma vez, o Garro sendo um cara que conseguiu controlar bem o jogo, e quando você começa a analisar a postura do Garro, você vê que ele é um capitão dentro de campo, sem estar com a tarja. Ele controlou o jogo, principalmente na hora que o Corinthians estava na vantagem do placar, ele estava tentando segurar o jogo, né? Tentando fazer a partida terminar, ou deixar a bola rolando o mínimo possível. Ele conseguiu cavar algumas faltas, conseguiu complicar um pouco a situação dos jogadores do Flamengo, então foi um cara extremamente importante. Elogios para a atuação do André Ramalho, para mim, outra grande partida do André, se portou muito bem, salvou inclusive alguns erros da defesa.
Hugo Souza, mais uma vez, precisou trabalhar e mais uma vez acabou tendo, foi um cara que acabou também ajudando muito, mantém uma regularidade, mas vem trabalhando muito nos últimos jogos e precisa realmente precisa melhorar nesse quesito. E o Thales Magno, acho que eu coloco também, fechando aqui nos pontos positivos do Corinthians na partida, é um jogador que vem jogando com problemas, né? Novamente, quando ele é substituído, ele aparece com parece colocando gelo no ombro, ele está jogando com meio que, vai falar, mesmo sacrifício, e foi legal, né? Tem uma hora que mostra também a transmissão, a torcida do Corinthians cantando, né? Um dos hinos da torcida, e o Thales Magno, que acabou de chegar cantando também, tipo aquela coisa de vou empurrar junto, já que eu não posso estar dentro de campo. E o Thales, dentro de campo, é um jogador técnico, é um jogador de qualidade, fez mais um gol, e gol de quem sabe se posicionar. É um jogador que a gente tem que olhar com mais calma, tem que ver realmente uma sequência de jogos maior no Corinthians, mas tem tudo para também ser uma grande contratação do Corinthians. De forma negativa, eu acho que eu não gostei muito da atuação do Fagner, vi algum pessoal elogiando. Não gostei, acho que o Fagner deu muito espaço, sofreu demais com o Bruno Henrique. Tinha que ter talvez um setor aqui, mas não comprometeu, mas não foi uma partida que me coloca e fala, meu, Fagner o pessoal fala muito da lateral esquerda, a lateral direita, para mim, do Corinthians, é o setor mais complicado. O Mateuzinho e o Fagner, nenhum dos dois me inspira muita confiança nesse momento. Charles, para mim, acho que também é um jogador, acabou inclusive, né, quando sai, o Fagner sai, o Charles vai jogar na lateral direita, vai jogar como lateral, não é o cacoete dele, mas Charles ainda, acho também quero ter uma linha de tempo, quero ter mais jogos, mas é um jogador que também não me chama muito atenção. O Martínez precisa entrar no ritmo do futebol brasileiro, é um jogador já tomou outro cartão amarelo, um jogador que entra pesado, que vai em algumas entradas mais fortes dos jogadores adversários, poderia ter sido expulso e poderia ter complicado a situação do Corinthians nessa partida, que teve os 3 pontos para o Ramon Dias. É um cenário importante agora, né? O Corinthians ainda vai ter, eu não espero, não imagino que a gente deva ter alguma mudança em relação à contratação, na janela de transferências no Brasil fecha agora, na próxima segunda-feira, dia 2. A conversa com o Arthur Cabral já esfriou, né? Inclusive porque o Benfica vendeu o Marcos Leonardo, então dificilmente vai liberar, vai ficar sem outro centroavante no elenco para a segunda temporada. Então, o Arthur Cabral não deve vir para o Corinthians e não deve ter tempo e nem dinheiro para o Corinthians fazer alguma negociação agora, né, na segunda-feira. Vai ser seria alguma coisa muito excepcional, teria que ser uma negociação muito rápida para o Corinthians conseguir fechar e inscrever. Então, o mais importante para o torcedor é isso, é comemorar o aniversário do Corinthians, comemorar que venceu o Flamengo, conseguiu os 3 pontos, vai para a pausa da data FIFA, e agora o Ramon Dias vai ter um tempo para trabalhar o elenco, condicionar esses jogadores, então vai ter um tempo para o Hector, para recuperar o Hector, para treinar. O Martínez não, porque está indo para a seleção, inclusive não joga contra o Juventude, mas já pensar em outras situações. Então, recupera o Thales Magno, recupera o Hector, de repente consegue trabalhar um pouco, ajusta melhor ali o meio de campo e a defesa, para que o Hugo trabalhe um pouco menos. Mas, para fechar aqui esse vídeo, galera, eu acho que é importante a gente citar que o Corinthians, apesar de algumas partidas ruins na temporada, uma coisa que a gente não pode negar, o Corinthians vem conseguindo competir, vem conseguindo jogar, até de forma, falar, jogando bem contra adversários que estão lutando por coisas maiores. A gente jogou bem contra o Bahia, perdeu para o Atlético Mineiro lá em Minas, jogando bem, perdeu para o Fortaleza, jogando bem lá em Fortaleza, né, contra o Leão, fora de casa, jogou bem, perdeu, mas jogou bem. E você consegue uns 3 pontos contra o Flamengo, com uma partida que você fala, pô, o Corinthians entregou, o Corinthians conseguiu fazer um futebol. Não foi o futebol de encher os olhos, não foi uma partida tecnicamente, nossa, que você fala que é uma partida para entrar na história dos times pela técnica, mas foi importante para falar, um momento, um time contra o Flamengo, que era muito favorito, o Corinthians consegue os 3 pontos, mostra que dá sim para conseguir coisas, que dá para não ter medo de outros times, que dá para jogar bola e conseguir vencer. Foi assim, uma partida onde o Corinthians voltou a marcar 2 gols, fazia tempo. E com esses 2 gols, com mais um triunfo, o Corinthians tem chance de terminar a rodada fora da zona de rebaixamento e começar a respirar. E vai ser importante para o lado psicológico, para o Ramon Dias também. Todo mundo vai para essa pausa na data FIFA sem um peso nas costas de mais um jogo sem vencer. Claro, vai ter que pensar muito no Juventude, tem que pensar no Botafogo, que vai ser um jogo complicado, mas dá para pensar no copo meio cheio, dá para falar que o Corinthians tem condição, por exemplo, hoje, de chegar lá no Rio de Janeiro, pegar o Botafogo e dar trabalho.
Vamos ver isso daqui a algumas semanas. Beleza, galera? Pós-jogo de Corinthians 2, Flamengo 1, chegando ao final. Abraços.